Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A gente está vendo ali o centro de operações da Bolsa. Hoje o Ibovespa teve alta, é um dos destaques do programa de hoje. Mas vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Justamente, o dólar teve uma nova queda hoje, teve nova intervenção do Banco Central logo de manhã. E o dólar caiu mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vê a evolução do dólar nesses últimos 2 dias. Foram 2 dias seguidos de intervenção do Banco Central e já antecipo. O Banco Central já se comunicou, soltou um comunicado há pouco dizendo que vai intervir amanhã de novo no mercado de dólar para puxar a cotação da moeda depois de toda a especulação que fez o dólar chegar a quase 3,80 dia desses. Vamos lá. O governo revisou o crescimento da economia, o PIB, portanto está estimando um crescimento menor, está em torno de 2,5%, a gente vai falar disso também. Uma redução do preço do combustível está em foco no governo, uma discussão intensa, e ali há 2 questões, porque a Petrobras não vai alterar a forma que ela hoje repassa os preços dos combustíveis, que são baseados, essa fórmula é baseada exatamente no quê? Na variação do preço do barril do petróleo, que é o mercado internacional, e na cotação do câmbio, que obviamente a Petrobras não tem nenhum controle. Se sobe, a Petrobras repassa, se baixa, a Petrobras também repassa. A única alternativa seria uma redução dos impostos, mas aí tem toda uma questão fiscal, a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui também no cenário econômico. Fato é que o governo está tendo que decidir o que é pior para a economia, os combustíveis mais altos ou mexer na arrecadação dos impostos. O Ibovespa voltou a subir, ontem o Ibovespa tinha caído, hoje tem uma alta importante no Ibovespa. E no estúdio a gente vai falar sobre o marketing digital para as empresas com o João Paulo Gonçalves. O cenário econômico está no ar. O dólar e o petróleo terminaram o dia em queda. Na verdade, o petróleo é uma oscilação negativa no tipo Brent, que é exatamente o negociado na Bolsa de Londres, e tem uma influência muito grande, porque é o petróleo justamente da região onde há um conflito, ou pelo menos uma animosidade maior internacional, depois que os Estados Unidos decidiram sair do acordo internacional para proibir o Irã de ter armas nucleares. Esse petróleo é justamente o petróleo do Oriente Médio, também do Mar do Norte da Europa, mas sobretudo o petróleo que vem do Oriente Médio. Agora o dólar sim, o dólar teve uma intervenção pesada novamente do Banco Central, a gente tinha anunciado isso ontem. Ontem já houve uma redução do preço do dólar e hoje também devido a essa intervenção do Banco Central. Vamos dar uma olhadinha. Na cotação final hoje do dólar, fechou a 3,64. Lembre-se que dia desses, durante o dia, na semana passada, o dólar chegou a quase 3,80. Fechou um pouquinho no final do dia, um pouquinho abaixo de 3,80, mas o dólar chegou a ultrapassar os R$ 3,80 e na semana passada ninguém tinha ideia de até onde o dólar iria. Nesta segunda-feira, o Banco Central interveio pesado, hoje também, e vai fazer uma nova intervenção amanhã. Hoje, 3,64, uma queda de 1,52%. Durante o dia chegou a ser até uma queda menor, chegou a 3,63, depois subiu um pouquinho no final do dia. Essa é a cotação do dólar. Vamos dar uma olhadinha agora na evolução da cotação do dólar desde a semana passada. Na segunda-feira da semana passada, essa informação você acompanhou ontem, mas só para a gente acrescentar a data de hoje, o dólar chegou no dia 14, uma alta de 1,58, chegou a 3,60. Na quarta-feira subiu mais 3,68, uma alta de 0,5%. Na sexta-feira da semana passada, ou seja, a gente não tinha uma intervenção muito forte do Banco Central até então, chegou a 3,74. Foi quase o dia que estourou a 3,80. Uma alta de quase 1%, 0,97%. Aqui nós temos 2 setas para baixo, que justamente ontem, segunda, e hoje, terça-feira, em que o Banco Central atuou forte no mercado de dólar, e aí o dólar caiu a 3,68 ontem e hoje mais uma queda de 20 a 3,64. Bom, o Banco Central anunciou que amanhã, o comunicado foi divulgado agora há pouco, eu tenho aqui o detalhe, os detalhes, vai oferecer amanhã 15 mil novos contratos swap cambial. O swap cambial é aquele contrato de venda futura de dólar que o Banco Central oferece às empresas que precisam da moeda porque negociam com o exterior. Ou seja, a empresa precisa comprar dólar porque vai vencer um contrato e ela vai no mercado de dólar à vista. E aí pressiona o câmbio para subir justamente nessa preocupação que lá na frente o dólar pode custar mais caro. Então a empresa compra hoje e isso estava fazendo com que o dólar subisse. Por que a medida do swap cambial, esse instrumento que o governo tem, o Banco Central tem? Ele diz para a empresa, olha, nós vamos fechar um valor de cotação agora,
você vai receber essa quantia de dólares na data que está programada por esse preço. Ou seja, apesar de haver novas oscilações, vão haver novas oscilações, mas esse preço já está pré-fixado, ou seja, já está condicionado a um determinado valor. Ou seja, a empresa se garante um determinado valor e consegue, diante dessa estabilidade, fazer as suas contas. Porque o grande problema no mercado do dólar, quando se pergunta para um importador ou uma empresa que atua no mercado externo, obviamente comprou máquinas ali e precisa de dólar para fazer suas negociações, quando se pergunta para o importador qual é o maior problema, se é um dólar alto ou se é um dólar oscilante, ele diz o problema é a oscilação. É exatamente isso que o governo, que o Banco Central, na verdade, ao oferecer contratos de swap cambial, que são vendas futuras de dólar, tenta conter a cotação e tem dado certo. Aqui a gente viu 2 quedas ontem e hoje. Serão 15 mil novos contratos de swap cambial e mais 4 mil contratos de rolagem, ou seja, contratos foram negociados lá atrás, venceriam amanhã, venceriam nos próximos dias e o Banco Central vai lá e renegocia para mais um prazo, ou seja, posso oferecer esse dólar novo lá na frente pelo mesmo valor ou um valor que foi negociado ali, ou seja, é uma intervenção forte do mercado de dólar. Aliás, o dólar e o petróleo são exatamente as duas coisas que estão fazendo subir o preço dos combustíveis. A gente está vendo, a Petrobras repassa, e vamos ver como fechou o petróleo hoje. Essa queda do dólar é uma notícia positiva, também é uma notícia positiva, essa pelo menos estabilidade no petróleo, no barril do petróleo do tipo Brent, está aqui. O tipo Brent hoje ficou, na verdade, a gente pode dizer estável, uma queda de 0,04, oscilou muito próximo disso também uma alta, ou seja, chegou a 0,05, 0,06, ou seja, é uma estabilidade. A gente estava acompanhando altas importantes nos últimos dias. Superou os 80 dólares do barril do tipo Brent, que é exatamente esse petróleo negociado na Bolsa de Londres e que vem da região do Oriente Médio. Está aqui, olha. Hoje é 79 dólares e 37 centavos, o tipo WTI, esse teve uma queda mais importante, 0,69%, é o petróleo texano, e do Golfo do México a 72 dólares e 9 centavos. Essas duas notícias são importantes para tentar conter ainda mais a alta dos combustíveis no Brasil. Ou seja, se a Petrobras repassa o que ela paga numa variação de câmbio que estava subindo e também no preço do petróleo que ela compra em dólares, ou seja, são dois repasses que a Petrobras põe no preço que ela vende aqui no Brasil, esses dois mercados, tanto o dólar, que baixou por intervenção do Banco Central, isso é extremamente positivo, é a ferramenta que tem o Banco Central brasileiro para evitar que a gente tenha uma inflação, uma pressão inflacionária lá fora, e também essa negociação do preço do petróleo, que aí não tem muita intervenção brasileira, mas de alguma forma essa estabilidade agora, essa parada de subir do petróleo, faz com que a gente tenha uma possibilidade de prever pelo menos um preço, digamos, estável nos combustíveis aqui no Brasil, se o dólar continuar caindo assim, com um viés de baixa no futuro. Bom, vamos falar sobre esse assunto. Há uma negociação justamente para tentar barrar esse aumento dos preços dos combustíveis, mas a Petrobras não vai mexer nessa nova política de preço que foi adotada lá ainda no ano passado e que trouxe credibilidade à empresa, que foi usada politicamente demais nos últimos anos. O Pedro Pontes, em Brasília, está conosco e tem detalhes dessas negociações que aconteceram hoje em Brasília sobre o preço dos combustíveis. Pedro, boa noite. Boa noite, Bioto. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. A queda no preço da gasolina ocorre depois de 11 aumentos sucessivos nos últimos 17 dias. O preço do produto só neste mês de maio teve alta acumulada de 16%. Com a queda de 2% que entra em vigor amanhã, o preço da gasolina nas refinarias cairá para cerca de R$ 2,04. No caso do diesel, com a redução de 1,5%, após 7 aumentos consecutivos, o produto passa a custar a partir de amanhã nas refinarias R$ 2,33. O diesel acumula desde o dia 1º de maio uma alta de 12%. A queda de preços anunciada hoje pela Petrobras se dá um dia depois de a companhia ter informado mais um aumento nas refinarias de todo o país nos valores do diesel, que subiu quase 1%, e nos da gasolina, 0,9%. Na manhã de ontem, caminhoneiros de todo o país iniciaram uma greve geral contra os aumentos do diesel, o que levou à paralisação dos transportes de carga e ao bloqueio de rodovias em vários estados. Ainda ontem, o governo convocou uma reunião no Palácio do Planalto em caráter de emergência para discutir a alta dos combustíveis. O aumento dos preços dos derivados voltou a ser discutido hoje aqui
aqui em Brasília. Os ministros Eduardo Guardia e Moreira Franco se reuniram com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, no Ministério da Fazenda. Depois do encontro, Parente garantiu que a redução dos preços da gasolina e do diesel, anunciada hoje, foi em função da queda do dólar ontem, mas que a política de reajuste dos combustíveis não mudará. A questão é que os preços eles mudam diariamente, o câmbio muda diariamente e, portanto, como o preço da gasolina e do diesel é função do preço internacional e do câmbio, esses fatores não são provocados pela Petrobras, eles são provocados externamente à empresa e a empresa tem a obrigação de refletir isso. Bem, o governo estuda a possibilidade de reduzir a cobrança de tributos sobre os combustíveis. Existem situações em que a composição de impostos chega a quase a metade do valor final do preço da gasolina e do diesel nas bombas de todo o país. Por isso, para alguns especialistas, o país poderia investir mais ainda em fontes alternativas de combustível e de energia. Está dado o aviso, Piotr. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes para o Cenário Econômico. A preocupação é justamente com o diesel, é essa pressão que vem e o governo está tentando trocar, ou seja, reduz a CID, por exemplo, que é um imposto sobre os combustíveis, e o Ministério da Fazenda e do Planejamento, que tem preocupação com qualquer possibilidade de não se receber impostos, porque a situação fiscal no país é ruim, com a reoneração de outros setores que hoje, por exemplo, foram beneficiados lá atrás com desoneração de impostos, sobretudo na folha de pagamentos. O problema é que vai ter gritaria lá também, ou seja, é um leão por dia que o governo está tendo que matar e está tendo que escolher qual leão é mais bravo. Bom, vamos falar sobre a questão da greve dos caminhoneiros. Vocês vão manter essa greve por enquanto. A Flávia Grossi, do Rio de Janeiro, fala conosco agora. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr, e a todos que nos assistem. Olha, mesmo com esse anúncio na redução do preço dos combustíveis nas refinarias a partir de amanhã, houve protestos de caminhoneiros em todo o país pelo segundo dia consecutivo. Eles são contra a política de reajuste do óleo diesel, que tem tido altas consecutivas nas refinarias. O protesto foi organizado pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que representa os profissionais autônomos. A entidade informa que cerca de 300 mil caminhoneiros paralisaram as atividades em algum momento do dia hoje em todo o país. Por meio de nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa as agroindústrias e também entidades de avicultura e de suinocultura, ela disse que se esse quadro continuar, há risco de abastecimento de carne para a população. Piotr. Muito obrigado, Flávio. Ou seja, tem toda uma preocupação em relação a escoamento de safra, de produção de carne, de frango e tudo mais. Mais de 70%, ou em torno de 70% do transporte brasileiro é sobre rodas, o que quer dizer que é movido a diesel. Então, dá para entender que a pressão vai vir de todos os lados. Bom, vamos conversar agora. Nós tivemos um detalhe aqui. Hoje, o Ministério do Planejamento traçou uma nova lógica de parâmetros econômicos. Cada bimestre há uma avaliação de qual vai ser o comportamento da economia e a alteração ocorreu hoje, segundo o Ministério do Planejamento, no PIB. No primeiro bimestre, o crescimento era próximo de 3% da economia esse ano, agora já está em 2,5%, está absorvendo esse crescimento menor no primeiro trimestre do que se esperava. Foi uma queda de 15,7% dentro da ideia de crescimento, mas o crescimento 2,5% esse ano. E a inflação 3,64%, já caiu um pouquinho, 3,11%, ou seja, você vai ter um problema de demanda se os preços começarem a subir, então o governo está estimando uma inflação menor. Vamos dar uma olhadinha agora no câmbio. O câmbio, dado essas últimas pressões, de 3,27 foi para 3,35 na avaliação do segundo bimestre. E o petróleo, que estava em 64 dólares, a gente está falando de quase 80 esses dias, mas deve ficar ali em 68 na previsão do governo. Esses são todos dados para o final do ano, ou seja, como é que a economia vai se comportar, ou pelo menos um preço médio que nós temos aqui. Isso tudo é o que nós temos em relação às previsões da economia, segundo o governo. Aliás, por falar em economia, tem uma notícia boa aqui, a Vanessa Casalino, quem vai nos contar. Diminuiu o número de pessoas
que estavam com CPF negativado, porque estavam inadimplentes, mas porque aumentou justamente o número de negociações de pessoas que foram bem-sucedidas nessas negociações. Vanessa, nos conte essa novidade, porque essa notícia, sim, é muito positiva, a gente saindo da inadimplência e voltando à condição de poder comprar a prazo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. A maior alta desde 2015, um crescimento de 3% no mês passado de pessoas que regularizaram suas contas, isso num acumulado de 12 meses, o que representa um aumento no número de consumidores que conseguiram recuperar crédito. A maior parte deles, segundo essa pesquisa, tem entre 30 e 49 anos e a maioria de mulheres. O volume de dívidas renegociadas ficou estável no acumulado de 12 meses, mas o resultado é o melhor desde maio de 2016. Os consumidores preferiram acertar dívidas com instituições financeiras, 56% das que foram regularizadas, pendências com cartão de crédito, financiamento, empréstimos e seguros. Depois vieram contas básicas como água e luz. A região sudeste registrou maior crescimento, 33% na comparação com o ano passado, seguida do Nordeste. Na avaliação da SPC Brasil, responsável pela pesquisa, esses números refletem a retomada gradual da economia, mas a instituição alerta que, apesar disso, o volume de contas em aberto ainda é alto, o que só deve mudar quando o desemprego começar a cair. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos complementar as informações do mercado financeiro hoje. O Ibovespa hoje voltou a subir 1,13%, chegou a ser um pouco mais alto durante o dia. Chegou a recuperar os 83 mil pontos, ontem foi abaixo de 82, mas hoje 82.738. Mesmo com queda de Petrobras, Vale, mas os bancos todos subiram, ou seja, há uma recuperação do ponto de vista econômico de boa parte das ações negociadas aqui na Bolsa. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre marketing digital. Aliás, você lembra de a lista mais, ou seja, aquelas páginas amarelas de anúncios das empresas? Obviamente que tudo isso mudou depois da internet, a gente fala sobre investimentos no marketing digital logo depois do intervalo. Já de volta aqui com o cenário econômico, eu vou confessar que eu já passei dos 40 anos, então eu usei as páginas amarelas das listas telefônicas para procurar serviços, produtos, empresas que me entregavam esses serviços ou produtos. Obviamente que com a internet tudo mudou, avançou, o marketing hoje é digital e há um investimento muito importante nesse setor e é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o João Paulo Gonçalves. João Paulo, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. Bom, você chegou a pegar páginas amarelas das listas telefônicas? Como eu tenho 34, eu peguei essa transição e como no interior essa transformação digital demorou mais um pouco do que nas capitais, né? Agora, houve um investimento maciço das empresas nesse marketing digital. Eu queria que... Qual foi o valor? Foi em 2016 ou 2017 que nós temos? Foi em 2017, 8 bilhões. 8 bilhões? Exato. Justamente para fazer essa transição agora real, de vez. Utilizando o digital também como canal, né? Porque antes era mais o canal offline, então as empresas vêm aumentando cada vez mais o investimento no digital como canal de comunicação. Tá, o que eu tinha antes era uma empresa, por exemplo, eu ia nas páginas amarelas para explicar quem é muito jovem, estava lá, eu estou procurando, vamos imaginar uma coisa que é hoje extremamente importante, comida para cachorro, vamos lá. Certo. Aí ia lá, ração para animais. Tá lá, ração para animais, era na letra R, ou seja, era toda uma questão alfabética, como uma lista. Sim. Você via e aparecia um monte de empresas. Estava lá o telefone, você ligava para a empresa, eu queria saber não sei o que, quanto custa e tudo mais. Era assim que você descobria Sim. que determinada loja existia na sua cidade ou na cidade vizinha. Hoje, obviamente, parava aí. Era uma ligação telefônica, depois você tinha que ir lá pessoalmente. Hoje eu tenho entrega por internet, compra por internet, vídeos, acho que de demonstração. É isso tudo que aumentou o investimento das empresas nesse tipo de publicidade? Sim, exato. Principalmente na produção de conteúdo e também em plataformas que você possa se posicionar aonde esses consumidores estão. Porque antigamente basicamente você tendo o seu nome e o seu telefone posicionado lá já bastava para que o consumidor encontrasse você. Hoje você precisa ter muito mais conteúdo e ficou muito mais difícil de você se posicionar, porque antigamente você tinha uma lista que a pessoa abria a página e tinha 100 opções. Hoje você faz uma busca na internet e só vem 10. Então a dificuldade maior das empresas é estar, às vezes, entre esses 10 e fazer com que essa pessoa, na hora que chegue nela,
consiga saber o que essa empresa oferece ao mercado. Então, esse é o grande desafio das empresas. E tudo isso vem com a produção de vídeos, a produção de fotos, plataformas para que a pessoa possa comprá-la online e o comércio local utilizando isso para vender pela internet. Não só assim, fazer a transação pela internet, mas adquirir clientes usando a internet, né? Ou seja, o que era antigamente, dizer Isso. que eu existo pela internet. Isso. Eu existo como loja física na rua Y, Isso. número Z, enfim, essa coisa toda. Exato, porque hoje você, às vezes, dependendo do serviço que você vai comprar, que nem você falou da ração para o cachorro, você não precisa se deslocar da tua casa, ir na rua e ver quem está lá. Você simplesmente no seu celular, você pesquisa quem está, quem vende aquilo e você escolhe, a pessoa entrega na sua casa. Então, você o desafio é você não ir, como você se posicionar nessa rua digital, ou seja, nesse mercado onde as pessoas possam te encontrar. Né? Você falou de um aprimoramento no conteúdo, fazer mais conteúdo e melhor. O que diferencia? Porque, obviamente, eu posso imaginar que é um vídeo, que é um canal de comunicação pela internet para tirar dúvidas, mas eu citei só dois aqui, um de apresentação e outro em que há uma certa interação. O que é o diferencial hoje? O que chama muita atenção? Antigamente era o tamanho do anúncio nas páginas amarelas, né? Um desenho maior, uma foto, isso chamava atenção. O que é o diferencial hoje? Porque a internet é igual para todo mundo, né? Sim. Mas o que vai chamar a atenção do consumidor para o anunciante? Bom, o design é muito importante também, né? Mesmo você estando no ambiente digital, que a gente chama de engajamento. Ou seja, não basta você simplesmente trazer o consumidor para que ele encontre você. Você precisa fazer com que ele entenda qual é o seu diferencial, ou seja, quais são os produtos e serviços que você vende, para quem é que você está posicionado e, basicamente, você vai ter que ter design, produção de conteúdo em vídeo, produção de conteúdo em foto e para que você possa demonstrar para ele tudo aquilo que ele iria ver no ponto físico para que ele veja digitalmente. E reputação, ou seja, mostrar que, olha, sou uma loja confiável. Isso é importante, que hoje a internet trouxe essa questão de avaliações, reviews, né? Então, você prezar pelo atendimento ao cliente, que está na sua loja física ou que comprou de você através da internet, isso é extremamente importante porque a maioria de nós, quando vai comprar de uma empresa, você vai ver o conteúdo dessa empresa, vai ver o design, mas você vai ver a reputação. Ou seja, para quem que ele já vendeu? O que estão falando dessa empresa na internet? Ou seja, essa é a famosa, né, o que antigamente era o boca a boca que ele falava de 1 para 1, hoje ele coloca na internet e todo mundo vê. E onde é que vocês atuam especificamente? Em consultoria, em explicação de como funciona? Como é que as empresas lidam com vocês? A Lista Mais, ela era uma empresa que começou como lista telefônica, impressa, e hoje ela tem um modelo digital, então nós temos um site, né, uma plataforma, onde nós temos mais de 3 milhões de empresas e profissionais, e nós temos mais de 30 milhões de acessos de consumidores. Então, o que nós atuamos? Nós atuamos em fazer com que esses consumidores, na hora que está buscando a loja de ração, encontre as empresas locais bem posicionadas, com conteúdo em vídeo, com a possibilidade de pedir um orçamento e receber no WhatsApp. Então, nós atuamos para que o consumidor local encontre o comércio local no ambiente digital. Então, nós fizemos essa transformação, passando da lista telefônica impressa, tendo um modelo digital, mas agregando muitos outros serviços, muitas outras funcionalidades, e nós atuamos basicamente no interior do estado de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente, Araçatuba, Birigui, nessas regiões e que estamos com o modelo de expansão. Me permitam uma dúvida que, obviamente que o consumo acontece no país todo, mas há diferenças entre exigências de um consumidor no interior do estado ou nas diferentes regiões do estado e um consumidor que está, por exemplo, numa cidade grande? O nível de exigência, o tipo de informação que é mais requerida? Eu me lembro que quando se comprava nas páginas amarelas, um sujeito uma vez me contou, falou assim, o anúncio que eu faço aqui não é o anúncio que eu faço na cidade grande. Sim. E ele me explicou que tinha diferenças. Aqui eu precisava de algumas informações específicas. Ainda persiste esse tipo de comportamento diferente? Ainda persiste até pelo tamanho da cidade. Então, muitas vezes, a pessoa que está vendo um anúncio ali, ela já passou, às vezes, na frente da loja, ela já conhece. Então, você não tem que colocar tanto conteúdo. Mas o consumidor, do grande centro, ele é mais cauteloso
com a compra do que o consumidor da pequena cidade, porque ele sabe que ele pode ir lá na loja, é mais fácil o deslocamento, ele pode reclamar mais fácil. O do grande centro ele já toma muito mais cuidado, por isso há necessidade de mais conteúdo, mais informação e cuidar mais dessa reputação para que você possa passar a maior credibilidade possível e maior confiança para quem está vendo. João Paulo, obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Cenário Econômico, viu? Obrigado. Bom, antes do encerramento aqui do Cenário Econômico de hoje, faleceu aqui na cidade de São Paulo, hoje pela manhã, foi informada a morte do jornalista Alberto Dines, um dos nomes mais tradicionais do jornalismo brasileiro, foi diretor do Jornal do Brasil, um dos clássicos dos grandes jornais brasileiros, que voltou recentemente, diga-se de passagem. Dines faleceu aos 86 anos de idade. E ele apresentou aqui na TV Brasil, durante longo tempo, o programa Observatório da Imprensa. Bom, diante de todo esse material que nós temos aqui na TV Brasil, da importância do Alberto Dines, você vai acompanhar na próxima quinta-feira, agora, dia 24, às 10h45 da noite, logo depois do Caminhos da Reportagem, o programa especial Recordar TV Especial, justamente com Alberto Dines. Você já está convidado a acompanhar esse programa e conhecer um pouco mais da história do jornalismo brasileiro pelo Alberto Dines. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta às 7 da noite aqui na TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá.